Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e que tenhamos um momento abençoado por Deus, que esse momento seja um momento de refletirmos sobre os atributos de Deus, a olhar para a palavra de Deus e ver que realmente Deus é um Deus soberano, um Deus santo, um Deus todo-poderoso e, acima de tudo, um Deus de amor. Um Deus que nos ama, que nos cuida, que nos protege. E esse é o Deus a qual nós servimos. Como o pastor falou, sou Adriano, sou da etnia Abacairi. Para quem não me conhece, sou do estado de Mato Grosso. E eu trabalho juntamente com Norval e a Laodiceia, ali entre o povo ao Aguajá, do Maranhão. E Deus tem sido bondoso e gracioso para conosco naquele lugar. Eu gostaria, nesta manhã, de compartilhar um pouco da palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, é uma passagem muito conhecida pelos irmãos, onde trata a história de um cego. Eu gostaria de meditar nessa passagem nesta manhã. Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Leiamos, diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E o chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos pelo privilégio que nós temos em poder ter a tua palavra em nossas mãos e poder ler e poder ouvir aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Seja conosco, Pai, nesta manhã, ao lermos a tua palavra, ao tirarmos dela lições para as nossas vidas, que os nossos corações, Pai, estejam abertos para receber a tua mensagem nesta manhã. Muito obrigado, Deus Pai, por tudo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse ano é um ano assim muito diferente para nós, principalmente para a minha família, para eu e para a Ruth, para a Sofia, pelo fato de esse ano ser um ano em que nós começamos a trabalhar especificamente na tradução da Bíblia para os Guajá. Nesses primeiros 3 anos, nós tivemos empenhando mais com a educação e com o estudo da língua, com o estudo da cultura, porque sem aprender a língua, sem entender a língua e sem ter noção da cultura, é um pouco difícil, um pouco complicado poder traduzir a palavra para uma outra língua. Mas esse ano é um ano em que nós realmente estamos trabalhando, particularmente eu e a Ruth, nós estamos trabalhando no Evangelho de Marcos para a língua Guajá. E essa passagem, uma das passagens, é daqueles primeiros rascunhos que nós começamos a traduzir. Então, passamos todo aquele processo de fazer exegese, de fazer a primeira tradução com os Guajá. E nesse processo de estarmos estudando, antes de traduzir para a língua,
nós tivemos várias implicações, atos que acontecem nessas histórias que chamam muita atenção para a nossa equipe. Então eu gostaria nesta manhã de poder compartilhar com os irmãos aquilo que nós temos aprendido, eu enquanto facilitador e os Guajá como os tradutores nativos. É uma história que fala profundamente e tem muito a ver com o Estado, talvez, e a maneira como nós estamos passando, vivendo. E eu vou falando no decorrer da mensagem, não necessariamente o estado do cego. Mas a história começa dizendo o seguinte: e foram para Jericó. Jesus, nesse percurso, ele já estava indo em direção a Jerusalém, e já era uma das últimas cidades, assim dizer, e era tido como um posto, uma alfândega, e o próprio Lucas, no seu evangelho, ele relata também, e essa história está conectada com acontecimento antes da história do Zaqueu. Então, com certeza, Jericó era uma cidade, último posto onde eles se preparavam em grupo para poder fazer essa viagem até Jerusalém. E dessa forma, nós podemos também encontrar nessa mesma história, quando Jesus conta em outra passagem, sobre aquela história do bom samaritano, onde Jesus conta a história de que havia homens subindo ou descendo de Jerusalém para Jericó, conforme Lucas 10, 30 relata. Então, Jericó era o último posto, último lugar onde o povo se reunia em grupo para poderem chegar a Jerusalém, porque era considerado uma cidade muito perigosa, muito difícil, é uma cidade assim que, conforme o texto fala, onde as pessoas precisavam se juntar em grupo para poder se proteger uns aos outros. E uma das coisas que a gente nota que é interessante, que o próprio, na passagem lá em Josué, capítulo 6, versículo 20 e 21, era uma cidade condenada. Jericó foi a maior fortaleza derrubada por Josué e seu exército na conquista da terra prometida. E Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e se reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe fará os fundamentos e à custa dos mais novos as portas, conforme Josué 6, 26. Então, Jericó era uma cidade de maldição, e com certeza, mais para frente, o Herodes reconstruiu a cidade, mas o fato de ser reconstruído não fez dela ser uma cidade assim, uma cidade de bem-vinda, de uma cidade bem-aventurada, uma cidade boa. Então, Jericó era uma das cidades de prazeres, onde podemos imaginar todo tipo de pecado que ali poderia existir. Então, Jericó era uma cidade de diversão. E no versículo seguinte, uma coisa que chama a nossa atenção é esse homem, chamado Bartimeu. Mas quem era esse Bartimeu? Bartimeu, ele era cego, sem a visão, e outra coisa que a Bíblia nos fala, que ele era mendigo. Sem ver, sem enxergar e sem ter o dinheiro no bolso. Dois status assim que hoje nós podemos olhar para a nossa sociedade em geral, de poder ver o estado que esse homem poderia ser classificado nos dias de hoje. Naquela época, não existia, com certeza, cães que seguiam o cego, né?
Naquela época também não existia a política, talvez, no estado que pudesse ajudar, coisas assim. Mas Bartimeu, ele estava entregue às trevas e à miséria. Vivia de esmola à beira da estrada, dependendo totalmente da benevolência, da misericórdia dos outros. Um cego não sabe para onde vai, e um mendigo não tem nem para onde ir. São duas coisas que me chamam a atenção na história do Bartimeu, exatamente isso. Um cego não sabe para onde vai, mas ele também é mendigo, não tem para onde ir. Ele não possuía nada, não possuía dinheiro, não possuía casa. E interessante, outra coisa que me chama a atenção, que o Bartimeu significa o filho do respeitado. Inclusive, o Bartimeu não tinha identidade, ele não tinha nome, ele era simplesmente conhecido como filho de Bartimeu, filho do Timeu. E a gente vê aqui que um homem talvez esmagado pela sociedade, invisibilizado pela sociedade daquela época, o fato de ele estar cego, o fato de ele não ter nada, e outro fato é de ele não ter nome, não ter identidade. Com certeza os irmãos estão refletindo esse estado desse homem, desse cego. E é muito difícil na nossa sociedade hoje ser alguém que não tem identidade. Hoje em dia nós precisamos tirar documentos, RG, CPFs, coisas assim, e temos uma identidade. Mas naquela época não tinha. O Bartimeu não tinha isso. E ele também não tinha... Eu costumo dizer o seguinte, antes de prosseguir, de que numa sociedade hoje que nós vivemos, parece que a sociedade está numa questão de falta de identidade, de confusão de identidade. Não sabe quem é, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Há uma confusão nesse estado. E o Bartimeu parece que ele está também nesse sentido, mas não por causa da sociedade que ele vivia, que ele levou a estar nesse estado. E outra coisa que chama a atenção é que também Bartimeu não tinha saúde e ele não tinha o valor próprio. E certamente a única coisa que ele carregava era aquela capa. Apenas sua capa. E também com seus complexos, traumas e feridas e aquilo que ele havia ouvido, aquilo que ele passava no decorrer da vida dele. E esse é o Bartimeu, um homem cego, um homem mendigo, um homem sem identidade, um homem que não tinha nada. Simplesmente vivia ali, dependendo da benevolência, dependendo da misericórdia dos outros. E uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, versículo 46 diz assim, a 47 diz assim que, 46 diz assim, que a numerosa multidão seguia Jesus. A numerosa multidão seguia Jesus de Jericó em rumo a Jerusalém. Aquele era o tempo, né, da Páscoa, a mais importante da festa judaica, e a lei dizia que todo homem, né, todo moço de 12 anos, maior de 12 anos, tinha que vivia ali, né, no raio de 25 e tal, era obrigado a participar, de assistir a essa festa. E nessa viagem, obviamente, nem todos podiam fazer essa viagem. Alguns estavam ali na beira do caminho, talvez para ver Jesus passar. Com certeza, a essa altura já havia se espalhado que Jesus era um homem que fazia milagres, um homem que fazia tantas curas.
E isso, de uma certa forma, atraía pessoas para seus interesses pessoais. Mas não que ali estivessem pessoas dispostas a servir o Senhor Jesus na sua soberania, no seu senhorio. Então, a multidão seguia Jesus ali na estrada, e há muitas pessoas, com certeza, como não podia ir para Jerusalém, estava ali assistindo, estava ali, talvez se despedindo para aquelas pessoas que estavam em viagem. E uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem que Jesus, ele não atraía as pessoas pela sua filosofia, não pela filosofia de outras pessoas. Jesus, ele atraía pela sua excelência em ensino, pelos seus princípios, pela forma como Jesus glorificava o Pai. Isso fazia com que as pessoas viam que realmente Jesus era o Messias, aquele Messias prometido lá no Velho Testamento. E no versículo 47, outra coisa que me chama a atenção, diz o seguinte: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, Bartimeu no caso aqui, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Bartimeu, ele chama Jesus de filho de Davi. Interessante, né? Ele não é um homem cego, ele não é um homem mendigo, ele não é um homem que não tem identidade, mas como é que ele consegue reconhecer que Jesus era o filho de Davi? Bartimeu chama Jesus com o seu título de Messias, seu título messiânico. O fato de esse cego chamar Jesus filho de Davi revela que ele reconhecia que Jesus era o Messias. Ele sabia que Jesus era o Messias. Enquanto muitas pessoas estavam ali em busca de milagres, em busca de alguma coisa, Bartimeu simplesmente ele quer o Messias, aquele que é o Salvador do mundo. Muitas pessoas que estavam ali não conseguiram ver Jesus. Muitas pessoas que estavam ali em boas condições físicas de enxergar Jesus não conseguiram enxergar. Como é que um cego que não enxerga consegue saber que Jesus era o Messias? Uma das lições que nós aprendemos aqui, amados, que na maioria das vezes nós estamos em condições de enxergar, de ouvir, mas na maioria das vezes nós não queremos enxergar, nós não queremos ouvir quem é Jesus é. Talvez pelo nosso estado, a maneira como fomos educados, a maneira como somos ensinados, e às vezes a filosofia que este mundo nos impõe, isso acaba nos impede de enxergar quem é Jesus. Mas o cego, ele conseguiu enxergar que Jesus era o Messias, o prometido, que veio para salvar o pecador neste mundo. E a partir dali, uma das primeiras coisas, um dos primeiros milagres que acontece na vida do Bartimeu é isso. Jesus, abriu os olhos espiritual do Bartimeu ao ponto dele enxergar de ele reconhecer que Jesus de fato era o Messias, o filho de Davi. Na maioria das vezes, achamos que o maior milagre era o fato da cura física dele, mas não. O maior milagre aqui é o cego poder reconhecer, de ele saber, de ele ver que Jesus era o Messias. E aqui vem a pergunta:
que na maioria das vezes a gente tem na nossa vida, ao decorrer da nossa caminhada, de que, como, por quê? Por que na maioria das vezes a nossa maneira de enxergar o mundo não nos leva, não nos direciona o caminho da cruz? Com certeza nós temos várias respostas para esta pergunta. No versículo 46, 47 ainda, 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram. E o cego, dizendo-lhe, Jesus perguntou: o que é que você quer, né? O que é que você quer? E talvez seja essa uma das perguntas que Jesus esteja fazendo para nós hoje, né? O que é que você quer? O que é que você quer que eu faça, né? E aqui é importante destacar que nessa altura, Bartimeu aqui não está pensando nessa teologia da prosperidade, essas coisas de que eu quero isso, quero aquilo. Bartimeu simplesmente poderia falar assim: me dê minha família de volta, talvez, né? Aqui a Bíblia diz que a resposta do Bartimeu é o seguinte: eu quero tornar a ver de novo. Se ele queria voltar a enxergar de novo, com certeza, ele nasceu enxergando, né? Ele não era algo de nascença dele, mas ele, por alguma razão, ele foi levado a se tornar cego. E a resposta do Bartimeu, ele não é reivindicar seus direitos que ele havia perdido no decorrer desses anos que ele estava cego. Não era talvez restituir os bens que ele havia perdido, ou a família, ou os pais, sei lá. A resposta do Bartimeu é isso: eu simplesmente quero tornar a enxergar de novo. Ele podia muito bem falar para Jesus: Jesus, eu quero meu dinheiro, eu não tenho nada, eu quero uma casa. Mas o Bartimeu aqui não está pensando nessa perspectiva de teologia, não é dessa forma que o Bartimeu está enxergando. Bartimeu simplesmente quer tornar a enxergar de novo. Essa é uma das respostas que me chama mais atenção nessa passagem, a resposta do Bartimeu. Simplesmente eu quero tornar a enxergar de novo. Porque enxergando ele poderia começar a trabalhar, poderia glorificar a Deus, como no final da passagem diz. E hoje em dia, nós, na maioria das vezes, nós temos nossa saúde, nós temos a nossa visão, nós temos tantas coisas que as pessoas impossibilitadas pela saúde física ou pela não tem condições de andar, de enxergar, e às vezes nós colocamos dificuldade em seguir, em falar de Jesus, em fazer alguma coisa para Jesus. E Bartimeu, nessas horas, ele vê, ele sente que aquele era o momento, único momento, a única oportunidade dele se ver livre daquela situação que ele estava passando. Bartimeu precisou perseverar. Ele perseverou no decorrer de todos esses anos que ele estava cego. Eu lembro de uma história que aconteceu lá na nossa região. Isso não tem a ver com os crentes, né? Não tem a ver com os irmãos da igreja, mas eu tinha um primo que ele aprontou muitas coisas e tal, né? E ele
ele ficou irreconhecível, ele chegou num estado de depressão. Naquela época a gente não sabia que existia isso, né? Isso na nossa aldeia. Mas ele começou a sofrer, foi levado tanto tipo de pajés que tem lá na aldeia, não resolveu o problema. E os pajés diziam que aquilo ele não podia fazer nada, porque não era algo que ele não conhecia. E chegou um momento que ele não aguentou mais. Ele simplesmente tirou a própria vida. E esse cego aqui, o Bartimeu, das inúmeras possibilidades que ele poderia dar o jeito na sua própria vida, ele não fez. Ele perseverou, ele foi humilde em poder esperar o Salvador, o Messias. Infelizmente, o meu primo, ele não teve esse lado de perseverar, de querer aceitar, de querer conhecer mais quem é Jesus, de querer mais saber quem é esse Salvador a qual nós pregamos. Infelizmente, ele não teve essa sabedoria de poder. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, nessa passagem, o versículo 50 fala assim: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Como é que um cego vai saltar? É uma curiosidade, interessante, né? Normalmente eu já convivi com algum cego na época de seminário lá em Mato Grosso, mas o medo do desconhecido, ele preferia sair apalpando. Mas aqui a Bíblia diz que ele lançou a capa, aquilo que ele tinha, a única coisa que ele tinha, e deu um salto, pulou, e foi ter com Jesus. Bartimeu, ele buscou a Jesus com desprendimento. Logo que Jesus mandou chamá-lo, ele lançou de si a capa e num salto foi ter com Jesus. Há muitos que escutam o chamado de Jesus, mas dizem: espera até que eu termine o que estou fazendo. Ou já vou. Depois que terminar tudo aquilo que eu estou fazendo, o que eu estou estudando, e assim vai. Mas Bartimeu, ele simplesmente demonstrou a disposição e a pressa em encontrar-se com Jesus. Bartimeu se desfez da única coisa preciosa que ele possuía, a sua capa, era a sua roupa, a sua proteção, a sua casa, a sua cama, era tudo o que ele possuía para protegê-lo da poeira do deserto durante o dia e o frio gelado da noite. Contudo, ele se desfez de imediato de tudo que ele possuía. Poderia se constituir um obstáculo. Para Bartimeu, o encontro com Jesus era a coisa mais importante da sua vida. Estava pronto para abrir mão de tudo para se encontrar com o Messias, o Salvador. Para Bartimeu, a fé é um salto nos braços de Jesus. É um salto de prontidão para estar no braço daquele de quem ele mais esperava, de quem ele estava ali, que ele já sabia quem ele era. E ele fez isso, deu um salto e foi ter com Jesus. Aquela era uma caminhada decisiva para Bartimeu. Ele tinha pressa, ele tinha determinação. A cidade ali, Jericó, não conseguiu ver que era o Messias, mas Bartimeu conseguiu enxergar. A cidade de Jericó não conseguiu deter a voz de um cego que clamava
pelo filho de Davi na multidão. O cego fez com que Jesus pudesse parar e atender um pedido de um cego. Interessante aqui destacar que ali estava se cumprindo aquilo que Isaías fala lá em capítulo 35, dizendo que os cegos se tornariam a enxergar. E a profecia se cumprindo naquele momento na pessoa, na vida daquele cego. Nesse mundo onde se move, onde tudo se move, nesse mundo, o filho de Davi para ouvir o seu clamor, e ele para atender-lhe a voz. Jesus disse para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu creu, não por causa da clareza da sua visão, mas pela resposta que ele ouviu. Jesus, ele diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente da cegueira, do que a cegueira. Não apenas seus olhos estavam em trevas, mas também a sua alma. Ele foi buscar a cura para os seus olhos e encontrou a salvação para a sua alma. Bartimeu foi buscar a cura para seus olhos, mas encontrou a salvação para a sua alma. Bartimeu era cego no corpo, mas não na sua alma. Os olhos do seu entendimento estavam abertos. Ele viu coisas mais que Anás e Caifás, aqueles que eram mestres em Israel, não conseguiram ver. Ele viu que Jesus era o Messias esperado, o todo-poderoso Deus. Agora uma pergunta para nós. Os olhos do nosso coração estão conseguindo enxergar o Messias? Ou os olhos do nosso coração estão fechados para enxergar quem é Messias? E Bartimeu não simplesmente ele recebeu a cura espiritual, mas ele também recebeu a cura física. Bartimeu foi curado por completo. Bartimeu, ele não... Quando Jesus cura, amados, Jesus cura por completo. Jesus não simplesmente cura uma parte aqui, um pouco ali. Jesus cura por completo, Jesus cura a alma, cura a parte física. E acima de tudo, Jesus dá uma nova vida, uma nova maneira de viver para o Bartimeu. É aquilo que Paulo diz lá em Coríntios: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que fez coisas novas. Uma nova criatura. Agora Bartimeu é uma nova criatura. A partir desse instante que ele foi curado da sua alma, da sua cegueira, tanto espiritual quanto a visão, a física, Bartimeu é uma nova criatura. Bartimeu, ali os versículos diz que ele foi curado de imediatamente e definitiva, e ele foi seguindo o Senhor Jesus pelo caminho. Na maioria das pessoas de hoje, quando recebe algum tipo de cura, eles usam essa cura para fazer coisas que não deveriam fazer. Talvez para pecar um pouco mais. Talvez para gastar mais um pouco mais com aquilo que não lhe convém. Uma das maiores lições que Bartimeu nos ensina é isso. Bartimeu foi curado para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor Jesus. Jesus, na sua caminhada para a cruz, que naquela semana, naquele período ali, ele estaria sido entregue ao mundo, para que ele fosse morto, crucificado naquela cruz, para poder dar a vida para nós. E ainda assim, ele se preocupou em curar um cego, para que ele também fosse participante da glória dele, para que o cego pudesse mostrar a glória de Jesus ainda naquele estado, ainda naquele momento. Bartimeu, ele usou a cura, ele usou aquele momento para glorificar a Deus. Bartimeu poderia muito bem, talvez ali, agora já que estou curado, deixa eu voltar para minha casa, né? Deixa
Quer dizer, ele não tinha casa, deixa eu procurar uma casa para mim, deixa eu procurar algum tipo de coisa para eu fazer. Ele poderia pensar muito bem dessa maneira, mas não. Ele preferiu seguir o Senhor Jesus pelo caminho. Jesus, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Fez maravilhas, realizou o impossível, curou cegos, purificou leprosos, levantou os paralíticos, fez o mudo falar, abriu o ouvido dos surdos, ele ressuscitou os mortos, ele devolveu a esperança daqueles que estavam sem esperança, ele deu sonho para que as pessoas pudessem sonhar e continuar vivendo. Bartimeu seguia Jesus a estrada fora. Bartimeu demonstra a gratidão e a prova de conversão. Ele não queria apenas a bênção, mas sobretudo o abençoador. Ele seguiu Jesus para Jerusalém, a cidade onde Jesus chorou, onde Jesus sofreu, onde Jesus suou sangue, onde Jesus foi preso, sentenciado e condenado e pregado na cruz. Ele seguiu não apenas pela estrada naquele caminho, mas um caminho junco de espinhos, não o caminho da glória, mas o caminho da cruz. Bartimeu trilhou o caminho do discipulado. Bartimeu teve o privilégio de poder participar daquele momento mais importante da vitória sobre o mundo, sobre a morte do Senhor Jesus. E Jesus, ele ainda continua fazendo essas perguntas para nós. O que é que eu posso fazer para você? Todos nós conhecemos as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E esse talvez seja o momento de darmos a resposta para Jesus. De dizer o seguinte: Jesus, eu quero ter aquele desejo de adorar o Senhor novamente, como eu adorava na minha conversão. Eu quero ler a Tua palavra de novo, como eu lia depois da minha conversão. Eu quero buscar o Senhor intensamente de novo, assim como eu fazia antigamente. Porque nesse mundo que nós vivemos hoje, amados, ele faz de tudo para tirar a nossa atenção da palavra de Deus. E às vezes, na maioria das vezes, as coisas que mais importantes do nosso dia a dia, que é a leitura da palavra de Deus, aquele momento de comunhão, de devoção com a palavra de Deus, se torna em segundo lugar, e nós começamos a fazer aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Talvez seja esse o momento de darmos resposta para o Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ter aquele primeiro amor de novo. Eu quero que o Senhor acenda no meu coração aquele amor que eu tinha quando conheci o Senhor Jesus. E eu poderia continuar falando de várias áreas da nossa vida. E esse é o momento de darmos a resposta para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu quero de novo ter aquele desejo, aquele anseio, aquele ardor, aquele desejo de buscar o Senhor na sua essência. E Bartimeu fez isso, amados. Bartimeu buscou o abençoador. Bartimeu não estava em busca simplesmente da bênção. Bartimeu queria o Senhor Jesus. Bartimeu aproveitou a oportunidade que Jesus lhe ofereceu. Bartimeu aproveitou muito bem a oportunidade. Foi restaurada a visão. Começou a glorificar o Senhor Jesus. E Jesus talvez esteja nos perguntando essa mesma pergunta. Agora, o que se requer de nós? A resposta que nós vamos dar, né? Que tipo de resposta que eu vou dar para o Senhor Jesus, para aquela minha dificuldade que estou tendo, para aquele problema que eu estou enfrentando, para aquele estado que eu estou vivendo? E essa é uma das oportunidades que nós temos com o Senhor Jesus. Bartimeu, o cego que viu o Salvador. Essa é uma das
difícil de descrever. Um cego que viu o Salvador. Cego que viu o Salvador. Amém? Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, que passamos por momentos de angústia, de dificuldades, mas essas coisas não são grandes perante a um Deus que nós temos, perante aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Que venhamos aprender mais e mais da palavra de Deus, que possamos aprender com esse cego, um cego que perseverou, um cego que foi humilde, um cego que aproveitou a oportunidade e um cego que, acima de tudo, continuou glorificando a Deus. E até hoje, a história de Bartimeu reflete a glória de Deus e nos leva também, nos convida para sermos alguém que glorifica o Senhor Jesus. Que essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão neste mundo, de glorificar o Criador. Amém?